Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer um comentário então, sobre 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, que diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Bom, meus queridos, esse contexto aqui, ele está falando, e o apóstolo Paulo vai começar a fazer uma comparação entre um corpo de um homem físico com o corpo do Senhor Jesus. E essa referência ao corpo de Jesus é o corpo de Jesus, mas na verdade é o corpo naquele pensamento que Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? Então ele é o governante e governa todas as coisas no sentido daquilo que é o corpo formado pela sua, que é a sua igreja. Então falando aqui nessa comparação, embora não pareça tão importante assim na maneira que se lê, quando diz assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, algumas traduções consideram que ela deveria ser, pois todos nós fomos batizados por um Espírito, formando um corpo. E aí não importa se é judeu, se é grego, se é servo, se é livre, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Uma referência que nós podemos fazer alusão a João capítulo 7, versículo 37 e 38, quando Jesus Cristo diz: quem tem sede, venha a mim e beba, né? Porque aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele traz uma identificação com a água, com a pessoa do Espírito Santo. Mas observe, meus queridos, que quando diz assim, pois todos nós somos batizados em um Espírito, conforme a tradução que li, e eu fiz a referência que creio, né, assim como muitos creem, que é por um Espírito, bom, formando então o corpo de Cristo. Se nós somos batizados em um Espírito, quer dizer, o Espírito é a unificação, mas nós sabemos que existe o corpo de Cristo. Eu já falei em vídeos anteriores a expressão conforme creio, e vou fazer uma alusão, por causa do contexto, aqui. Existe um pensamento, então, claro, que existe o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, assim como um corpo físico, ele tem muitos membros. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão que Deus construiu uma unidade num corpo, que é o corpo de Cristo, dentro de uma diversidade. Então não há uma uniformidade, né? Não é uma coisa orgânica, no sentido que todo mundo é igual. Não, Deus fez a diversidade assim como ele fez a diversidade do corpo, como tendo olho, ouvido, nariz, boca, queixo, mãos, pés, né? Joelho, pernas, braços, ou seja, cabeça. Há uma diversidade no corpo. Mas ao mesmo tempo o corpo humano ele é unido e uma parte depende da outra. Falando assim, normalmente nesse ponto aqui há uma discussão que não está manifesta aqui, mas ela existe. Em qual é o momento onde uma pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo? Há aqueles que creem que isso acontece no momento do batismo nas águas. Há aqueles que creem, né? E eu creio assim, né, como pastor, e aqui são diferenças que as pessoas creem, né? Então eu creio, como já falei e me expressei antes, que no momento que uma pessoa recebe a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo imerge, batiza essa pessoa dentro do corpo de Cristo, nós nos fazendo um só num mesmo Espírito. E assim, o batismo nas águas é uma representação física, um testemunho daquilo que aconteceu já espiritualmente e aquilo que nasceu no meu interior. Então, falando assim, o batismo com o Espírito Santo, ele não acontece no batismo das águas e ele não acontece no momento onde uma pessoa recebeu a Jesus como Senhor. Mas isso pode vir depois, como veio depois na vida dos discípulos. Num primeiro momento, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por que eles precisaram ser batizados com o Espírito Santo para receber a promessa que vinha depois? E nisso, meus queridos,
Observe que todo mundo é cristão aqui, ninguém é menos cristão do que os outros. Mas a grande verdade é que aqueles que fazem a defesa, que já receberam tudo no início, eles normalmente não creem, eles creem que já receberam, mas normalmente eles não vão buscar a promessa. E a promessa tem que ser buscada, ao ponto que o Senhor diz assim: olha, aquele que me pedir pão, aquele que me pedir um peixe, né? Eu não vou dar uma coisa ruim, e o Senhor acaba dizendo assim: olha, todos aqueles que pedirem, o Senhor vai dar o Espírito Santo. Inclusive, a palavra de Deus nos ensina a buscarmos com zelo, e ele vai falar isso mais à frente, os melhores dons. Então, observe que há uma promessa, e essa promessa tem que ser esperada, e essa promessa é feita para aqueles que são cristãos. Bom, alguém pode dizer, naquele tempo eles tinham que esperar, agora nós recebemos todos junto. Não é o que nós vemos na prática. Não é o que vemos na prática. Não é. Algumas pessoas até podem aceitar Jesus, eu já vi, né, pessoas aceitarem Jesus e poucos dias depois serem batizadas com o Espírito Santo, como já vi algumas demorar um tempo. Como já vi pessoas sendo batizadas na água, quando ela sai da água, ela é batizada com o Espírito Santo. Bom, meus queridos, a verdade é que existe um contexto, então, nesse assunto, e eu estou, então, firmando aqui, como já falei antes, creio que existe um batismo que ninguém vê, que é o batismo que o Espírito Santo faz, levando a pessoa a fazer parte do corpo de Cristo. Existe o batismo nas águas, que é um batismo público, onde se testemunha aquilo que aconteceu no meu interior, cuja identificação me faço com Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E existe o batismo com o Espírito Santo, que é feito por Jesus Cristo. O batismo nas águas é feito pelos homens, na figura de um homem e de uma mulher, e o batismo do corpo de Cristo é feito por quem? Pelo Espírito Santo. Bom, meus queridos, o que podemos dizer mais aqui? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Bom, aqui é uma referência. Cada um é colocado numa parte conforme o propósito de Deus. Observe que Deus tem um propósito, tem uma vontade, e isso que Deus tem, Ele reparte. E nós vamos ver que o Espírito Santo dá a cada um conforme Ele quiser. Então, falando assim, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Quem quis? Deus quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Ou seja, há muitos membros. E a grande alusão que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é relativo aos dons, porque já falamos antes, vamos repetir, os coríntios tinham um sinal de extrema espiritualidade na variedade de línguas. Eles tinham a variedade de línguas como a supremacia da espiritualidade. E o apóstolo Paulo, naquilo que ele vai discorrer, ele vai colocar esse dom como um dom rebaixado, né? E nós vamos ver isso. Ele vai dizer que tem dons que são melhores. Então vai ter inveja, ciúmes. Pode existir, mas não deveria existir, porque cada um recebe da parte do Senhor aquilo que Deus quer. Embora nós vamos aprender que nós podemos buscar os melhores dons. Há algo que Deus nos dá, e como falamos antes, todo cristão vai receber pelo menos um, e nós podemos buscar os melhores dons. E os melhores dons seriam aqueles dons que edificam a igreja. Nós vamos ver que o dom, mais adiante, nós vamos ver que o dom de línguas e de variedade de línguas, ele traz uma edificação para si, para a pessoa, para a pessoa mesmo. Então há algo que o apóstolo está buscando, a edificação da igreja. Então, falando assim, e se fossem todos um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós.
Bom, observe o seguinte, ainda que a cabeça esteja em cima e seja inteligente, ela possa pensar e saber o que tem que fazer e como tem que fazer, ela precisa das mãos e dos pés, precisa dos pés que está lá embaixo para poder levá-la até esse lugar. Então, ainda fazendo menção de um corpo físico para falar do corpo espiritual, há então uma unidade do corpo físico, estou repetindo, e uma unidade, deveria existir uma unidade e uma dependência no corpo espiritual, como existe também uma unidade no corpo físico e uma dependência no corpo físico. Porque se na verdade no corpo físico, se eu tiver um problema de estômago, eu posso ter dor de cabeça. Né? É sabido que existem algumas enfermidades que um oftalmologista pode olhar no olho de uma pessoa e descobrir que ela está com um tipo de enfermidade em um outro lugar. Porque um membro sofrendo, os outros podem sofrer. Vamos pegar o exemplo. Se o fígado der problema, ou se os rins derem problema. Os rins, como está escrito logo abaixo aqui, falando do corpo físico, observe assim, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Vamos pegar o seguinte, tem partes do corpo, normalmente nós pensamos em corpo, penso em cabeça, mão, braço, como falei aqui, mas tem estômago, tem intestino, tem rim, tem pâncreas, tem esôfago, tem língua, né? Ou seja, tem uma série de partes no corpo, mas tem rins. E vamos convir, os órgãos que são internos, que normalmente é o que se diz nesse contexto aqui, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, vamos convir o seguinte, então é o seguinte, ó, eu não vou alimentar o meu estômago porque ele tem me incomodado, então eu não vou valorizar o chamado dele. Bom, eu posso até fazer, mas eu vou descobrir que a falta da alimentação do estômago produz um distúrbio em todo o corpo. Então, aqueles órgãos, embora eu não veja o meu estômago, ele existe. Embora eu não veja o meu rim, ele filtra o meu sangue. Então, eu posso viver sem um braço, mas eu não posso viver sem um rim. Eu não posso viver sem o meu estômago, sem o meu fígado. Observe, meus queridos, que às vezes a pessoa até pode viver sem um olho, quem sabe até sem a língua, que sem uma orelha, até sem as pernas. Mas os órgãos que parecem mais fracos são até mais necessários. Então observe que vamos convir, se nós formos falar de uma firma, na verdade a força de uma firma não está no seu cabeça, não está naqueles que estão lá de gravata, desculpe falar assim, né, que eu também uso gravata, mas a força de uma firma está nos seus operários, que trabalham ali e fazem o trabalho. Claro que é importante ter direção. A força de uma igreja não necessariamente ser o seu pastor, a sua liderança, embora isso é verdadeiro, eu não quero me contradizer aqui, né? Ou criar um paradoxo aqui, né? Falando uma coisa que se desdiz, uma se batendo contra a outra. Mas ainda que é importante a figura de um pastor e de uma liderança, a força de uma igreja está no conjunto de todos os seus membros. E não é na evangelização do pastor ou somente na edificação do pastor, mas é na edificação mútua que a igreja faz entre si, porque não tem como atender todo mundo, e também na evangelização que produz o crescimento do reino, que muitas vezes não provém da liderança, provém daqueles que são membros da igreja. Então, falando assim, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Esses que acabamos, quem sabe, sendo menos decorosos ou menos honrados, falando do corpo físico, seriam os órgãos sexuais, como também o aparelho excretor, que na verdade nós temos vergonha. Eles são menos decorosos, são menos honrosos. Nós os honramos os cobrindo, dando a eles uma atenção especial. Então observe que o apóstolo vai dizer o seguinte, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Bom, isso ele está falando, terminando fazer a simbologia do corpo físico, mas ele está com o alvo de falar do corpo espiritual.
Então, meus queridos, Deus distribui os dons como Ele quer. E, na verdade, aquilo que Deus dá, cada um deveria se contentar dentro daquela prévia doação de Deus, graciosa doação de Deus, segundo o propósito que Deus tem para cada um. É verdade que existe uma vontade muito grande de muitos serem apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, quero ser presbítero, quero ser isso, quero ser aquilo, mas, meu querido, isso são coisas que Deus dá. E se Deus não deu, não adianta nós não precisamos nos achar menores por causa disso. Porque cada um recebe do Senhor aquilo que Deus nos chamou, segundo a dádiva. Porque o acréscimo dessas dádivas traz uma imensa responsabilidade. E se as pessoas olhassem a responsabilidade que está atrás, muitos não iriam querer assumir tal posição. Na verdade, ao mesmo tempo que alguém recebeu tal posição, se recebeu não é seu mérito. Então não existe mérito para aquele que recebeu e tem uma posição. Na verdade, todos recebem. Então há uma diversidade e essa diversidade é que faz o corpo ser corpo. Quando nós queremos amputar uma parte do corpo e não damos uma fluidade em algo ou valorizamos só um dos membros do corpo, como a igreja de Corinto estava valorizando, supervalorizando o glosolalia, né, que é o falar em línguas, o que está acontecendo? Eles estão exaltando um ponto em detrimento de todo o corpo. Paulo está fazendo essa analogia e ele vai fazer aqui um escalonamento de ordem, né? Vamos lá aqui. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, esse versículo 27 fala de tudo aquilo que foi falado antes. Então, nós, como igreja, somos o corpo de Cristo na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, na cidade de Roma, na cidade de Canoas, na face da terra, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, na Idade Média, agora nos nossos dias, na Igreja Família da Fé, nós somos o corpo de Cristo, ainda que sejamos dentro da videira verdadeira um ramo do corpo. Somos o corpo e serve para todas as épocas. E aqui está dizendo o seguinte: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos de variedades de línguas. Bom, o apóstolo Paulo faz uma ordem, colocando o primeiro, o segundo e o terceiro. Bom, essas primeiras alusões, observe o seguinte: um apóstolo é uma pessoa, um profeta é uma pessoa, ou pessoas, né, ou apóstolos, doutores ou mestres, né, são pessoas. Depois ele fala de milagres, de dons de curar, de socorros, de governo e de variedade de línguas. Há uma maneira de se ver assim, que diz assim, olha, os três primeiros são dádivas de Deus, são dádivas funcionais, ministeriais, que são dadas, são pessoas. São pessoas. Agora, quando eu falo de milagres, de dons, de socorros, de governos, bom, isso aqui são atividades desenvolvidas pelas pessoas. Parece sim que o apóstolo está colocando aqui uma importância, visto que o apóstolo, o profeta, os mestres, que podemos dizer que muitas vezes os pastores estão colocados dentro da questão, uma das indicações para um presbítero até, o presbítero tem que ter o dom de ensinar. Então, parece que e muitas vezes está associado o apóstolo com o profeta e os doutores ou mestres, necessariamente, não sempre, mas associado em muitas visões, que pastores e mestres, porque, na verdade, o ensino é feito através dos pastores. Então, na maioria das vezes, né? Então, temos a figura do mestre na igreja, e também ensina, mas observe, meus queridos, que na verdade há um contexto primário, fundamental, porque trabalha então com a palavra, trabalha com o ensino, trabalha com a doutrina, para que a igreja não se perca, tanto para fundar a igreja, como para edificar a igreja posteriormente. Depois, milagres, que nós já falamos lá atrás, dons de curar, socorros, né? Governos, socorros tem a ver com todo auxílio, ajuda que se possa fazer. Governos tem a ver com liderança, né? Por exemplo, os presbíteros também têm a liderança. Existem áreas, esferas de liderança. Nós temos um tesoureiro na igreja, nós temos
as pessoas que lideram o Ministério Infantil, o Ministério Jovem, o Ministério dos Adolescentes. Nós temos, então, uma série de governos que são necessários e variedade de línguas. E aí, para terminar, vamos terminar aqui. Porventura são todos apóstolos? Qual é a resposta que está subentendida? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos dons de curar? Não. Falam todas diversas línguas? Não. Interpretam todas? Não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Bom, amanhã é sábado, então aqui no áudio que eu estou gravando, no vídeo que eu estou gravando hoje, né? Se você for ver isso no futuro, não vai entender conforme o dia que você vai ver, mas nós estamos fazendo esse ensino de segunda a sexta e hoje é o ensino que está sendo gravado para sexta-feira. Então amanhã para nós, nesse vídeo, vai ser sábado. Então podemos fazer um pouquinho mais longo porque amanhã não tem vídeo. Mas olha lá, então quer dizer que por este contexto que está sendo olhado aqui, nem todas as pessoas falariam em línguas. Então, esse ensino que muitas vezes é ensinado pelos pentecostais diz respeito a que uma pessoa, e eu creio assim, com o pastor João Flávio, que uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, como eu consigo olhar em Atos 2 e nos outros lugares em Atos onde acontece, normalmente, como na casa de Cornélio, né? Pedro está na casa de Cornélio, Pedro diz assim, olha, o Espírito desceu sobre eles da mesma forma que nós recebemos ele no princípio. Quer dizer, há uma repetição. Então, parem um pouquinho. Como é que o apóstolo Paulo está dizendo? Falam todos diversas línguas? A resposta aqui no contexto é não. Então, os coríntios supervalorizavam o dom da variedade de línguas e tinham isso como sinal de espiritualidade, embora a palavra de Deus vai dizer mais à frente, no capítulo 14, aqui no 1 Coríntios, que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas aquele que interpreta, ele edifica a igreja. Bom, meus queridos, aqui, teologicamente, há um nó. Há um nó. Então, há quem defenda que muitas pessoas não vão falar em línguas. E, então, na verdade, traz uma sombra sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Alguns defendendo, então, que receberam tudo junto, lá no momento que recebem a Jesus como Senhor, que é uma coisa que eu particularmente não acredito. Então, dizendo que com o passar do tempo, alguns vão falar e outros não. Há quem defenda que o batismo com o Espírito Santo, a pessoa tem que falar em línguas. E eu defendo isso. Eu defendo isso. Pastor, mas está escrito aqui que nem todos vão falar em diversas línguas. Bom, meus queridos, a diferença, a maneira pentecostal de ver isso aqui, é que, e a prática nos ensina isso. Vamos ver aqui. Realmente é rara, ou é mais, não é rara, não é comum encontrarmos a totalidade, ou uma grande maioria das pessoas que tem variedade de línguas. Mas vamos encontrar, fazendo uma diferença entre o dom de línguas e a variedade de línguas. A variedade de línguas, e eu hoje posso falar sobre isso. Deus me deu a variedade de línguas. Eu tenho variedade de línguas. Então, quando estou orando, eu sei, por aquilo que estou ouvindo, embora não sei o que eu estou orando, porque eu não tenho a interpretação ainda, como falei no último vídeo, e Deus me prometeu que vai dar, e eu peço a Deus. Eu posso dizer o seguinte, então, a variedade de línguas, eu sei que eu estou falando uma língua diferente, porque eu estou ouvindo o que eu estou falando. Embora eu estou falando e não entendo o que eu estou falando ainda, eu sei que estou falando numa língua diferente. Então, há variedade de línguas. Então, esse contexto, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, num conjunto dos dons espirituais, falando da variedade de línguas, sim, nem todas as pessoas vão ter o dom da variedade de línguas. Agora, quando nós vimos lá no Evangelho, o Senhor diz assim, ó, esses sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome, né, falarão novas línguas. Então, observe que quando a palavra de Deus diz que o dom de língua, quem fala a língua edifica a si mesmo, nós, pela prática cristã, podemos ver que tem muitas pessoas que falam
a língua, mas não a variedade de línguas. E isso, então, ao questionamento que os pentecostais fazem contra essa posição, né, seria o seguinte: quer dizer que quem fala em língua edifica a si mesmo. E Deus não vai permitir que uma pessoa edifique a si mesma. Opa! Agora, o apóstolo Paulo, nesse contexto, dentro de uma congregação onde alguém fala a variedade de línguas, né, ele vai dizer assim: interpretam todas, ele está falando da variedade de línguas. Então, a resposta prática é que não, nem todos têm variedade de línguas e nem todos interpretam. Mas certamente é da vontade de Deus, visto que busca uma edificação pessoal, que no momento do batismo com o Espírito Santo a pessoa fale em línguas. E aqui entra um ponto. Existe uma visão diferente daqueles que pensam que recebem tudo junto quando recebem a Jesus como Senhor, que creem que o batismo com o Espírito Santo vem no momento posterior, por meio de busca. Só que as pessoas creem que a pessoa não precisa falar em línguas. Eu, particularmente, como pastor, pela prática cristã, eu não acredito nesse ponto. Por quê? Porque eu olho para a Bíblia e vejo as pessoas em Atos sequencialmente recebendo, vindo o Espírito Santo sobre a vida deles. E como é que tu pode ver que o Espírito Santo veio? Porque eles falaram as línguas das nações, porque eles falaram línguas dos anjos. O que aconteceu para poder dizer que o Espírito Santo veio? Na verdade, meus queridos, a prática da vida do pastoreio é quando uma pessoa não fala em língua, não variedade de línguas, quando ela não fala em língua estranha, ela não tem uma plena certeza que foi batizada com o Espírito Santo. Isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. E vamos convir então, o que nós estamos falando aqui? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O caminho mais excelente que ele vai mostrar, ele vai começar a ensinar que todos os dons que alguém pode ter, o sentido dos dons é operar eles através do amor. Isso vai vir para a semana que vem, no sentido de falarmos de 1 Coríntios 13, né, que é uma grande descrição, uma tremenda descrição a respeito do amor como algo que permanece em cima da esperança, em cima da fé. O amor é para sempre. Mas, falando aqui, o apóstolo diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Tá, mas parei um pouquinho. Tu não disse que... O apóstolo parece que está tendo uma contradição aqui. Ele não disse que, na verdade, as pessoas tinham que buscar, tinham que se contentar com aquilo que recebem? Bom, e disse que há uma dependência dentro do corpo, onde todos somos membros uns dos outros e dependemos uns dos outros, não existindo, há uma diversidade, mas Deus fez uma dependência, ou seja, uma unidade. Quando há essa unidade e se reconhece essa dependência, não tendo ninguém orgulho porque tem alguma coisa, porque ninguém tem de si próprio, mas recebeu de Deus. Bom, como é que é essa história? Se tem melhores dons, as pessoas que têm esses melhores dons vão ter motivo para ter inveja, então. Ainda que a inveja, nesse contexto, possa se transformar em algo pecaminoso, né? Pode se tornar em algo pecaminoso, porque se alguém é honrado, como os lemos antes, o corpo todo é honrado. Eu já vi isso na vida cristã. Eu posso citar aqui um irmão, pode ser até que ele veja, o irmão Gersão, que nós chamávamos, né? O Gersão é a figura, né, da pessoa que, qualquer pessoa que fosse abençoada, valorizada em algum contexto, ele tinha uma gigantesca alegria que ele externava publicamente. Há pessoas, então, que quando vem alguém comprar um carro, ficam com inveja. Isso no contexto físico. Na igreja, quando vê alguém receber o batismo com o Espírito Santo, fica com inveja. Ou receber um dom, está sendo usado, fica com inveja. Isso não é bom, isso é errado, porque isso é uma falta de entendimento do corpo e da diversidade que Deus quer fazer para realmente fazer uma funcionalidade plena do corpo. Porque, meus queridos, assim como o corpo físico de um homem, ele reage e ele se relaciona com os homens no que diz respeito aos relacionamentos humanos na Terra, vivendo na Terra, assim o corpo de Cristo, que é a igreja, é a expressão de Cristo na Terra para fazer revelar a pessoa de Cristo. Então a importância que o corpo de Cristo seja formado, e como já falei antes, vou defender de novo, as pessoas veem alguns dons diferentes,
criticam os outros porque não têm os seus dons, em vez de andar unidos para que um cubra a fraqueza do outro, né? Eu já falei aqui, por exemplo, eu tenho alguns irmãos na igreja que têm uma facilidade muito grande, de repente, de conduzir e fazer um cerimonial. Eu já não sou muito, não consigo muito. Eu faço, mas é forçado, não é natural. Então, de repente, se alguém tem coisas que os outros são melhores do que eu, e eu preciso reconhecer isso. Deus me fez para uma função, e eu devo exercer a minha função. Então, eu devo dar espaço para os outros fazer, mas eu não devo diminuir os outros, mas devo reconhecer a minha dependência em relação àquilo que deu Deus para ele. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Como é que nós vamos sair dessa encruzilhada aqui? Bom, a verdade é o seguinte, Deus, ele dá pelo menos um dom, ou alguns dons, ele não dá todos os dons para uma mesma pessoa, mas a pessoa deve ser grata a Deus por aquilo que Deus deu, mas isso não impede a pessoa de buscar aquilo que pudesse ser o melhor dom. O que é o melhor dom? Aquele dom que está faltando na igreja, aquele dom que vai edificar os outros, aquele dom que vai promover o crescimento da igreja. Então, falando assim, devemos orar e pedir. E Deus, que é gracioso, na medida que recebemos o que temos e trabalhamos, né? Tem ali a questão dos talentos, temos que trabalhar aquilo que nós temos e vamos orando, vamos pela fé receber de Deus ali na frente outros que estamos pedindo, segundo aquele que ouve a oração e responde, embora é o Espírito Santo que dá. Ele vai dar quando ele quiser, no dia que ele quiser, e isso é algo que nos anima a estarmos orando e perseverando para que de uma forma inteira, na medida que vamos sendo adornados, vamos falar assim, que o corpo pudesse ser adornado, né, com colares, com brincos, com vestidos, né, com adornos espirituais, poder realmente fazer a expressão da pessoa de Cristo nesse mundo de uma forma muito mais real, verdadeira, na dimensão daquilo que Cristo é. De maneira que nós, como igreja, uma vez andando unidos, dentro de um entendimento que é diverso e tem que ser diverso, e a diversidade nos faz amarmos uns aos outros e não rejeitarmos ou nos considerarmos superiores aos outros, mas nesse entendimento de unidade, de dependência, dentro da diversidade de Deus, podemos então alcançar o êxito de termos um corpo mais completo e não um corpo amputado, sem braço, sem uma perna, né? Quem sabe faltando um olho e assim por diante. Que Deus te abençoe. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, por favor, faça nos comentários abaixo. Ainda que você não concorde, não tem problema, vamos conversar. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.